E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos aprender a fazer leitura de frações. Então, vamos lá. Antes disso, a gente tem que entender as partes de uma fração. Então, vou escrever aqui uma fração qualquer e o número que fica em cima a gente chama de numerador, beleza? E o número que fica embaixo a gente chama de denominador. Então, isso é muito importante para que vocês saibam como se lê as frações. Então, vamos lá. O número de cima é numerador e o número de baixo é denominador. Agora, vamos para o exemplo. Se tivermos aqui 1 sobre 2, como é que a gente vai ler isso? O número que fica em cima, que é o numerador, a gente escreve e lê ele normalmente. Então, se o nome dele é 1, então a gente vai escrever 1. Só que o número que fica embaixo, que é o denominador, ele vai se alterar. Então, não vamos ler 2, a gente vai ler meio. Então, sempre que o 2 estiver embaixo, a gente vai falar que ele é meio. Por exemplo, se eu tiver aqui, ó, 5 sobre 2, eu vou ler da seguinte forma: 5, que é o nome normal do número que está em cima do meu numerador, e o 2 ele vai se alterar, vai ser chamado de meio. Então, 5 meios, beleza? Se eu tiver o número 1 sobre 3, eu vou ler da seguinte forma: 1, normalmente, o nome do meu numerador, e o 3 vai sofrer alteração, ele vai ser chamado de terço. Então, 1 terço. Se for, por exemplo, 7 sobre 3, a gente lê 7, que é o nome normal do numerador, e o 3 a gente lê terço. Então, só um minutinho aqui. Então, a gente lê terço. Então, será 7 terços, beleza? Agora, se tivermos aqui 1 sobre 4, a gente vai ler normalmente o primeiro número e o 4 a gente vai chamar de quarto. Então, será 1 quarto, ok? Por exemplo, 7 sobre 4, a gente vai chamar de 7 quartos, ok? Porque o denominador 4 agora é quarto, ok? Vamos para um outro exemplo. 1 sobre 5. A gente lê isso assim, ó, 1 quinto, porque agora, quando o 5 estiver embaixo, ele vai ser chamado de quinto. Então, se tivermos aqui 8 sobre 5, a gente vai ler assim, ó, 8 quintos, ok? Porque o meu denominador é 5 e ele é chamado de quinto. Se tivermos 1 sobre 6, a gente lê assim, 1 sexto, porque agora o meu 6, que é denominador, é chamado de sexto. Percebam que só o denominador que se altera, tá? Ó, 8 sobre 6, 8 sextos, ok? Porque o 6 é chamado de sexto quando ele é denominador. Se tivermos aqui 1 sobre 7, a gente lê assim, ó, 1 sétimo. Beleza, pessoal? Porque o 7 é chamado de sétimo quando ele é denominador. Por exemplo, se eu tiver aqui 3 sobre 7, eu leio da seguinte forma, 3 sétimos, ok? 3 sétimos, porque ele é chamado de sétimo. Agora, se tivermos 1 sobre 8, a gente lê assim, ó, 1 oitavo. 1 oitavo, porque o 8 vai ser chamado de oitavo quando ele for denominador. Por exemplo, 2 sobre 8 será 2 oitavos, beleza? 2 oitavos. Agora, se tivermos 1 sobre 9, será 1 nono, beleza? Por quê? Porque nesse caso, o 9 é denominador e ele vai ser chamado de nono. A partir de 1 sobre 10, a gente já chama assim, ó, 1 décimo. Então, sempre que tiver o 10 aqui embaixo, a gente vai chamar de décimo. Então, a gente lê o primeiro número normalmente, e se o 10 que tiver embaixo, ele vai ser chamado de décimo. Se for, por exemplo, 1 sobre 11, a gente lê 1 11avos. A partir do 11 até o 99, a gente coloca avos, tá? Então, por exemplo, 1 11avos. Se for 1 sobre 24, será assim, ó, 1 24 avos, tá? 24 avos.
Se tiver 1/99, será 99 avos. A partir do 11 até chegar no 99, a gente chama de avos. Agora, quando tiver 1/100, a gente chama esse 100 aqui de centésimo, tá? De centésimo. Então, quando o 100 estiver embaixo, ele é centésimo. Se for o 1000 que estiver embaixo, a gente chama de milésimo. Então, essas aqui são as dicas para a gente entender como se lê uma fração. Sempre o primeiro número a gente lê normalmente. Se for 5, você vai ler 5, ou então 7, ou então 8. E o número que fica embaixo, que é o denominador, que sofre alteração. Então, se for 2, a gente chama de meio. Por exemplo, 1/2. Se for 8, como está aqui, a gente chama de 1/8. Se for 10 embaixo, a gente chama de 1/10. Ou se fosse 8 aqui, a gente leria assim, ó, 8 décimos, tá? A gente leria da seguinte forma: 8 décimos. Se fosse 8 que estivesse aqui em cima. Então, o primeiro número a gente sempre lê ele normalmente, e o número que fica embaixo, que é o denominador, é quem sofre alteração. Aí, a partir do 11, a gente já vai colocar o avos aqui no final da fração. Então, se for 1/11, 1/11avos. Se fosse 2 aqui, ó, fosse, por exemplo, 2/11, então a gente leria o número 2 normalmente, 2, depois 11, e aí a gente acrescentaria o avos, tá? Se for 1/24, aí a gente leria o 1 normalmente, 24 avos, beleza? E se for com 100 embaixo, a gente lê 1 centésimo. Se for 1 em cima e o 1000 embaixo, a gente lê 1 milésimo, então 3 milésimos, tá? Então, percebam que somente o número de baixo que sofre alteração na hora da leitura. E essa alteração, ela vai até o 10 décimos. Quando chega a partir do 11, 12, 13, 14, a gente lê também normalmente o número de baixo e acrescenta o avos, tá? Aí quando chega no 100 é que a gente já chama de centésimo e no 1000 a gente chama de milésimo. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero ter ajudado vocês. Se vocês gostaram, deixe um like, deixe um comentário e até a próxima aula.